Você faria cocô nas calças? Verstappen solta essa frase após fazer história em Suzuka. Bortoleto abre o jogo. Faltou ajuste. Brasileiro revela o que deu errado no quali do Japão. Polêmica em Suzuka. Sainz é punido após atrapalhar Hamilton e despenca no grid. E o grid está definido. Confira os resultados completos do quali do Japão e as surpresas da classificação. Max Verstappen mostrou mais uma vez porque é o homem a ser batido na Fórmula 1. Em uma classificação emocionante neste sábado no tradicional circuito de Suzuka, o holandês da Red Bull cravou uma volta espetacular. Em 1 minuto, 26 segundos e 983 milésimos, estabelecendo um novo recorde absoluto da pista japonesa e garantindo sua primeira pole position em 2025. Mais do que isso, Max se tornou quarto pole diferente na temporada em 4 sessões disputadas, juntando-se a Lando Norris, Lewis Hamilton e Oscar Piastri. O tempo histórico garantiu a Max não apenas a liderança do grid, mas também um feito estatístico relevante. Ele não é derrotado em Suzuka desde 2019, seja em classificação ou corrida. Essa será ainda sua primeira largada na primeira fila nesta temporada. A marca também o consolida como um dos maiores especialistas no circuito japonês. Agora são 4 poles em Suzuka, ficando atrás apenas de Sebastian Vettel, que tem 5, e Michael Schumacher, que tem 8 nesse ranking. O domínio da Red Bull vem em um momento simbólico. A equipe garantiu a pole na pista natal da Honda, sua parceira de motores. É a segunda temporada seguida em que a marca japonesa vê seu carro largando na frente em casa. Apesar do brilho de Max, quem comandou o fim de semana até então foi a McLaren. A equipe laranja liderou todas as sessões de treino além do Q1 e Q2. No entanto, na hora decisiva, Verstappen achou tempo onde ninguém mais conseguiu. Lando Norris ainda celebrou um feito pessoal. O segundo lugar representa sua primeira largada na primeira fila em Suzuka. Já Oscar Piastri, terceiro colocado, larga fora da primeira fila pela primeira vez em 2025. Sinal de consistência. Outros destaques da classificação. Charles Leclerc parte em quarto lugar, sua melhor posição desde Las Vegas no ano passado. George Russell, que era um dos favoritos à pole, decepcionou com o quinto lugar. Seu pior grid do ano, mas também sua melhor posição em Suzuka. Ao seu lado, Kimi Antonelli alcançou a melhor posição de largada da carreira, colocando as duas Mercedes no top 6 em Suzuka pela primeira vez desde 2019. Isaac Hadjar, com o sétimo lugar, repetiu o desempenho da corrida anterior e deu a RB seu melhor grid no Japão desde 2018. Lewis Hamilton parte apenas da oitava posição, sua pior largada em Suzuka desde 2019. Alex Albon, em nono, devolve a Williams ao top 10 pela primeira vez desde Felipe Massa em 2017. E Berman, da Haas, chegou ao Q3 pela primeira vez, garantindo o melhor grid da equipe desde 2019. A diferença entre os pilotos foi mínima em diversas posições. Pierre Gasly, 11º, ficou de fora do Q3 por apenas 39 milésimos, com Carlos Sainz em 12º logo atrás. E ainda punido com 3 posições no grid, que daqui a pouco a gente vai falar sobre também. Fernando Alonso, apenas em 13º, teve sua pior classificação em Suzuka desde 2018. Já Leon Lawson, em seu retorno à Racing Bulls, celebrou sua primeira ida ao Q2 na temporada, com a 14ª posição. Por outro lado, a Red Bull teve um revés com Yuki Tsunoda, superado pelos 2 carros da RB e fora do Q3 pela primeira vez em 2025. Mesmo assim, a equipe, ao menos, colocou seus 2 carros no Q2 pela primeira vez no ano. Nico Hülkenberg foi eliminado no Q1 pela segunda vez em 3 corridas. Seu companheiro da Sauber, Gabriel Bortoleto, ficou apenas 52 milésimos atrás em 17º. Esteban Ocon, da Haas, foi superado pelo novato Berman e não avançou o Q2 pela primeira vez desde 2016. Jack Durham teve o pior grid da equipe no Japão desde 2014. E Lance Stroll, 20º, não passa o Q2 em Suzuka pelo 4º ano consecutivo. O piloto espanhol Carlos Sainz foi punido com a perda de 3 posições no grid para o Grande Prêmio do Japão, após atrapalhar Lewis Hamilton durante o Q2 da sessão classificatória realizada neste sábado em Suzuka. Com a penalização, o piloto da Williams, que havia se classificado em 12º lugar, largará apenas na 15ª posição neste domingo. O incidente aconteceu na curva 1, na entrada da curva 1, na verdade, durante a última tentativa de volta rápida de Hamilton. O britânico vinha em velocidade máxima quando encontrou Sainz no meio da pista, obrigando o heptacampeão a abortar a volta e a sair da trajetória ideal para evitar um possível acidente. Abre aspas. O carro 55 estava em uma volta lenta depois de ter completado uma volta rápida, quando o carro 44 estava começando sua volta rápida, e o carro 44 teve que sair da pista para evitar o carro 55 na curva 1. Após a sessão, o Carlos Sainz alegou que não recebeu nenhum aviso da equipe sobre a aproximação de Hamilton.
Segundo ele, foi pego de surpresa e não conseguiu enxergar o rival nos espelhos retrovisores devido à velocidade e ao ângulo do carro. Fui pego completamente de surpresa. Não recebi nenhum aviso de que o carro 44 estava se aproximando. Pela velocidade, pelo ângulo, não consegui vê-lo nos espelhos. No entanto, apesar de compreenderem a justificativa do piloto, os comissários afirmaram que a responsabilidade também recai sobre a equipe e que a punição deveria ser aplicada conforme o regulamento esportivo. Mais de 8 segundos se passaram entre o momento que ficou óbvio que o carro 44 não iria para os boxes e o momento em que o carro 55 poderia ter tomado as medidas adequadas, se o piloto tivesse sido avisado pela equipe. A penalização de 3 posições é a padrão para este tipo de infração, independentemente de ter sido causada por erro do piloto ou da equipe. Nesse caso, os comissários deixaram claro que a responsabilidade do time em manter o piloto informado é fundamental. A diretriz de penalidade padrão para essa infração durante a qualificação, independentemente de ter sido culpa do piloto ou da equipe, é uma penalidade de 3 posições no grid. Portanto, os comissários consideram que a penalidade padrão deve ser aplicada. A punição chega em um momento importante para o Williams, que vem mostrando sinais de recuperação com boas performances de Sainz e Alex Albon nos treinos. Com a queda para a 15ª posição, o espanhol terá que escalar o pelotão intermediário, algo sempre complicado em Suzuka, circuito de curvas rápidas e poucas zonas claras de ultrapassagem. Enquanto isso, Hamilton, que se classificou em 8º lugar, lamentou o incidente, mas evitou críticas diretas ao rival. A expectativa é que a briga entre os dois possa esquentar na corrida, especialmente com chances de chuva no domingo. O fim de semana parecia promissor para Gabriel Bortoleto em Suzuka. Durante o Q1 da classificação para o Grande Prêmio do Japão, o brasileiro chegou a figurar 11ª colocação e passou boa parte da sessão dentro da zona de corte para o Q2. Mas à medida que a pista foi evoluindo e os tempos caindo, o piloto da Sauber foi sendo empurrado para baixo na tabela. No fim, acabou eliminado ainda no Q1, ficando em 17º, uma posição atrás do companheiro Nico Hülkenberg. Apesar da frustração, Gabriel apontou razões técnicas para o desempenho abaixo do esperado. Em entrevista à Band, após deixar o cockpit, o brasileiro explicou que o principal problema foi a falta de ajustes finos no carro, especialmente em relação à evolução da pista. Abre aspas. Se a gente achasse que o balanço não estava perfeito, adicionaria ou tiraria um pouco de asa. Mas teve uma evolução da pista e o carro ficou um pouco dianteiro. A declaração resume bem o desafio enfrentado. À medida que o traçado japonês emborrachava, a performance do carro se deslocou do esperado, deixando a Sauber com um comportamento diferente do que havia sido ajustado nos treinos. Bortoleto destacou que a equipe se baseou no desempenho do TL3 para definir o acerto final. E mesmo que tenha ficado satisfeito inicialmente com o equilíbrio do carro, o cenário mudou no momento decisivo. Ainda assim, o piloto acredita que poderia ter avançado ao Q2. Se você faz uma volta decente, consegue colocar no top 10 fácil. Eu tenho que estar muito bem para passar. É só questão de que faltou esse ajuste final. Apesar da eliminação precoce, Gabriel valorizou o fato de ter conseguido executar boas voltas sem grandes erros. Fiquei feliz porque consegui encaixar voltas limpas, sem deslizes. Isso é sempre importante. Na comparação interna com Nico Hülkenberg, o brasileiro ficou atrás por apenas 1/10 de segundo. Uma diferença mínima que, segundo ele, traz aspectos positivos para a evolução do time. E agora o objetivo de Gabriel será escalar posições e tentar sair de Suzuka com um saldo positivo, o que dependerá tanto do ritmo de corrida da Sauber quanto de possíveis variáveis estratégicas, como o clima e safety cars. Dá para comparar os dados e melhorar no geral. O Nico é um cara muito rápido. Max Verstappen roubou a cena não só na pista, mas também fora dela, ao protagonizar um momento hilário e inesperado na coletiva de imprensa pós-classificação. Após cravar sua pole de número 61 na carreira, o holandês da Red Bull foi questionado sobre a sensação de pilotar no icônico circuito de Suzuka, e sua resposta causou comoção entre jornalistas e fãs. Abre aspas. Talvez se você quiser dirigir o carro, eu possa tentar. Acho que você vai cagar nas calças. Frase dita pelo próprio Max com um sorriso no rosto, arrancando gargalhadas da geral que estava na entrevista. Em seguida, ainda brincou, checando se havia infringido as novas diretrizes da FIA sobre o uso de palavrões. É permitido na coletiva de imprensa? Já Oscar Piastri, que chegou a liderar parte do Q3, acabou cometendo um erro na saída da curva 2 e terminou em terceiro. Ainda assim, ele foi o mais rápido nos setores 2 e 3 da volta final. A piada veio depois de uma atuação sensacional na classificação, onde Max superou as McLarens que vinham dominando os treinos. Lando Norris e Oscar Piastri pareciam destinados à primeira fila, mas o holandês em sua última volta no Q3 encaixou um giro perfeito, tempo que garantiu sua 4ª pole position consecutiva em Suzuka. Sim, eu estou surpreso. Fizemos o máximo para acertar o equilíbrio do carro, mas não foi fácil, nem mesmo na classificação. A cada sessão, fomos fazendo pequenos ajustes e isso fez a diferença. A última volta foi totalmente no limite. Mas nem tudo foram flores no fim de semana do piloto da Red Bull. Max revelou que teve dificuldades com o RB21 desde os treinos de sexta-feira. O carro estava um pouco melhor hoje, mas ainda temos questões de equilíbrio nas curvas que precisamos resolver. Não é como se eu tivesse 100% confortável,
Na última volta eu pensei, bem, vou tentar não me sentir desconfortável, apenas mandar ver e ver o que acontece. Sobre o traçado japonês, Verstappen não poupou elogios ao icônico circuito. É insano! Em um carro de Fórmula 1, especialmente o primeiro setor, é inacreditável. Agora, com o novo asfalto, temos ainda mais aderência por lá. Mesmo com a pole position no bolso, Verstappen mantém os pés no chão sobre o que esperar da corrida, citando o bom ritmo da McLaren e a ameaça da chuva como fatores que podem embaralhar tudo. Estar de volta à pole aqui é um grande destaque para nós, mas agora vamos pensar na corrida. Pode chover, então vamos fazer o nosso melhor. Lembrando você que a largada do GP do Japão acontece neste domingo, 6 de abril, às 2 horas da manhã, horário de Brasília. A Band transmite ao vivo na TV aberta. Eu não sei se você do outro lado ama ou odeia Max Verstappen, mas você aí que tem aquele certo hatezinho pelo Max, ou é mais fã de Lewis Hamilton, mais fã de outro piloto, você consegue vir aqui nos comentários e admitir que Max já é uma lenda da Fórmula 1 ou tem dificuldades? Comente aqui embaixo. Eu não sei se você reparou enquanto passávamos as notícias que o Tsunoda não conseguiu avançar pela primeira vez para o Q3. Já Liam Lawson pela primeira vez conseguiu avançar para o Q2 com o carro da Racing Bulls. Trocas de pilotos, carros diferentes. E aí, você sabe o que isso quer dizer? Se sabe, meu amigo. O lugar de resenhar e conversar é aqui nos comentários. E no mais, muito obrigado pela sua audiência. Eu peço pra você o famoso triplo C. Curte, comenta e compartilha. Curtiu, comentou e compartilhou? Não marca bobeira. Se inscreva no canal e junte-se a uma comunidade de mais de 60 mil inscritos. Clica no sino de notificação para ser notificado na palma de sua mão com conteúdo diário aqui do nosso canal. Ontem, hoje, amanhã e sempre. Eu sou Tio Barba no canal Hora do Piloto e até o próximo vídeo.